Olá, meus amados, meus queridos irmãos, paz de Cristo a todos. Vamos iniciar o vídeo para esse canal Evangelho Puro e Simples de Cristo, no Evangelho segundo João, capítulo 16. O tema desse vídeo é: o Espírito de Deus guia todas as denominações? Quem está guiando os líderes das denominações? É o mesmo Espírito de Cristo? Vamos fazer uma leitura e conversar um pouco sobre esse tema. Gostou? Sigamos. Evangelho de João, capítulo 16. Vou pegar do verso 7 em diante, mas leia todo o Evangelho para que você possa compreender e entender o Evangelho puro e simples de Cristo. Contexto e contexto. Ok? Evangelho segundo João, capítulo 16, verso 7. Entretanto, eu lhe digo a verdade. Eu lhes digo a verdade. Cristo está falando com seus discípulos. É melhor para vocês que eu vá embora, porque se eu não for, o advogado não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando o advogado vier, ele vai desmascarar o mundo, mostrando quem é pecador, quem é o justo e quem é o condenado. Quem é pecador? Aqueles que não acreditam em mim. Quem é o justo? Sou eu. Mas vocês não me verão mais, porque eu vou para o Pai. Quem é o condenado? É o príncipe deste mundo, que já foi condenado. Ainda tenho muitas coisas para dizer, mas agora vocês não seriam capazes de suportar. Quando vier o Espírito da Verdade, está falando do mesmo advogado ali anteriormente, ele encaminhará vocês para toda a verdade. Porque o Espírito não falará em seu próprio nome, mas dirá o que escutou e anunciará para vocês as coisas que vão acontecer. O Espírito da Verdade manifestará a minha glória, porque ele vai receber daquilo que é meu e o interpretará para vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu também. Por isso é que eu disse, o Espírito vai receber daquilo que é meu e o interpretará para vocês. Meus irmãos, o propósito desse canal, como o título diz, Evangelho Puro e Simples de Cristo, é trazer a vocês, os ouvintes, a forma muito simples de entender o Evangelho sem adição, sem o engano do sistema religioso que está implantado há séculos e misturado com verdades e mentiras. Nós lemos um relato aqui que o Espírito da Verdade interpretará vocês, disse Cristo, o Jesus de Nazaré, que estava em carne ali, aos seus discípulos, interpretará vocês, encaminhará vocês a toda a verdade. O tema deste vídeo é: o Espírito que guia os líderes denominacionais é o mesmo? É o Espírito da Verdade? É o mesmo Espírito que guia cada um líder das denominações existentes no mundo? Você já se fez essa pergunta? Você já tentou compreender dentro dessa Babilônia que existe? Babilônia quer dizer confusão ministerial, doutrinal. Se é o mesmo Espírito, o Espírito lhe é de confusão? Penso, logo existo. Se não, vejamos, prestem atenção. Vou citar algumas denominações, não tem como citar todas, claro que não, mas eu vou citar algumas e vejamos se é o Espírito de Deus, o Espírito que conduzirá toda a verdade, que está nos líderes dessas denominações citadas
e que esse espírito não consegue dizer a esses líderes a mesma língua. Se você parar um pouco, vai entender que há alguma coisa estranha e errada. Wilson, Deus tem suas formas de trabalhar. Deus é Deus de confusão? Diz a palavra que não. Pode o Deus que diz na denominação religiosa adventista do sétimo dia que deve-se guardar o sábado, que os gentios, que nós gentios devemos guardar o sábado, e esse mesmo Espírito não convence os outros líderes que devemos guardar o sábado? Porque todos esses líderes dizem ser guiados pelo mesmo Espírito de Deus. Na CBB, Congregação Cristã do Brasil, eles têm muitas doutrinas que está atuado na Bíblia, mas o Espírito que dizem ser o de Cristo, que está naqueles líderes, não conseguem convencê-los de que há um só batismo. Eu não quero nem entrar no mérito hoje da questão do batismo da água não ter nenhum valor. Mas, para você entender com o propósito desse vídeo aqui, vamos trabalhar dentro do sistema religioso. O sistema religioso dá uma extrema importância a um mergulho, a um banho, que já há uma confusão entre eles, se é imersão, se é aspersão. Mas esse espírito diz para o líder da Cristã do Brasil que um outro membro de uma outra denominação, ao chegar nesse sistema religioso, nessa religião evangélica, ele precisa ser rebatizado. Porque o espírito que lá habita é um espírito exclusivista. Não há salvação fora da Cristã do Brasil. Esse espírito não diz a eles que devem guardar o sábado. Esse mesmo espírito não diz aos líderes adventistas que eles devem guardar o véu. E que eles devem também ser exclusivistas e que devem também rebatizar as pessoas se chegarem nas suas denominações religiosas. Esse espírito que lidera os líderes da Cristã no Brasil não dizem a eles de que os outros membros das denominações diferentes são irmãos, porque eles não chamam outros membros de denominações diferentes de irmãos. Eles chamam de primos. Pode haver o mesmo Espírito conduzindo isso aí? O Espírito que está nos líderes das denominações pentecostais ensinam que tem que ter rodopio, caicai e manifestações muito estranhas, para não se usar outro nome, nenhuma forma outra pejorativa. Esse mesmo Espírito diz para as não pentecostais que devem fazer campanhas, votos e sacrifícios. Esse mesmo Espírito não diz e não convence aos líderes das Testemunhas de Jeová e Cristã do Brasil que eles precisam dizimar, mas convencem as outras denominações que o dízimo é para os gentios. Você consegue compreender a confusão quando Cristo diz aos seus discípulos que o Espírito da verdade guia eles a toda a verdade e que interpretaria a eles toda a verdade? Mas é o mesmo Espírito que os apóstolos receberam? É o mesmo Espírito? Porque Paulo, ele cita que Deus não é Deus de confusão. Esse mesmo Espírito
que não ensinou os apóstolos, nem instruiu os apóstolos a construir prédios, construir templos. Esse mesmo Espírito ensinou aos líderes de hoje a construir templos, a construir prédios. Esse Espírito de Deus mudou? Esse Espírito de Deus começou a ensinar coisas novas? Para um pouco e raciocina qual o Espírito está guiando os líderes dessas denominações. Não há coerência. Não há coerência. Se um só é o Espírito, esse Espírito está ensinando diversas coisas a diversos líderes. Porque todo mundo diz que está certo. Todo mundo diz que está embasado aonde? Na Bíblia, que chamam de palavra de Deus. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Cristo não é a palavra de Deus? No início era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Se essa palavra se fez carne, quem é a palavra de Deus? Todas as coisas foram feitas por meio dele, e por ele nada que foi feito se fez. Sem ele não poderia existir nada, pela palavra, por Cristo. A palavra que era Cristo. Essa palavra se fez carne. Amigos, eu só quero que vocês analisem junto se o Espírito que guiou os apóstolos, os discípulos na primeira era, é o mesmo Espírito que está guiando os líderes denominacionais que estão aí. Porque eles não se entendem. Eles não se entendem. Há o Espírito da verdade. E esse Espírito, ou a palavra de Deus, ela é mentirosa. A palavra de Deus que está na Bíblia é mentirosa. O Espírito que está aí guiando eles é o mentiroso. Porque aqui diz: o Espírito da verdade manifestará a minha glória, porque ele vai receber daquilo que é meu e o interpretará para vocês. Quando vier o Espírito da verdade, ele encaminhará vocês para toda a verdade, porque o Espírito não falará em seu próprio nome, mas dirá o que escutou e anunciará para vocês as coisas que vão acontecer. Esse é o primeiro vídeo desse canal, Evangelho Puro e Simples de Cristo. Eu peço que você se inscreva no canal, aperte o sino de notificação, vá lá em todas, para que a plataforma, assim que eu for fazendo novos vídeos, ela notifique você desses vídeos que estão sendo feitos. Compartilhe também para um amigo. Juntos vamos crescer na graça e no conhecimento. E juntos vamos aprender o Evangelho puro e simples de Cristo. O pontapé foi dado e eu espero que você me ajude, não esquecendo de dar o like, que é extremamente importante. Dá o like. E comente. O que é que você achou disso aqui? É o mesmo Espírito que está guiando todo mundo e está gerando essa confusão? Porque se fosse falar de outras denominações, de outras práticas, outras coisas todas, o vídeo aqui daria 1 hora de relógio. Não é o propósito. Mas comente e diga: eu estou equivocado? Ou o que está vendo aí realmente é uma grande confusão? Grande beijo no coração, até o próximo.